Olá, pessoal! Hoje veremos figuras de linguagem. Então, o que são? São formas de expressão que destoam da linguagem, ou seja, elas não são comuns à linguagem. Elas dão um significado para as palavras que vai além daquele sentido literal das palavras. Então, é aquilo que é as várias funções que uma palavra tem, dependendo da situação. Eu uso uma figura de linguagem. A gente faz isso diariamente, só que a gente não se dá por conta. Então, é quando eu, numa determinada situação, eu sou irônica, numa determinada situação eu exagero em alguma coisa, em outras situações eu aumento a intensidade de uma palavra, falando, né, algumas coisas. Então, é para isso que as figuras de linguagem servem, elas para dar um sentido que não é um sentido literal àquela frase. Bom, primeira figura, então, eu separei algumas, tá? Que a gente vai estudar. Primeiro é o pleonasmo. Os nomes são mesmo estranhos. O pleonasmo é quando eu repito uma mesma ideia. Então, eu já falei aquela ideia e eu falo uma frase, e nessa frase tem uma repetição, me leva a crer que é a mesma coisa. E o exemplo, então, não podemos voltar para trás. Por que voltar para trás é um pleonasmo? Porque voltar já é para trás, não existe voltar para frente. Então, voltar já é no sentido, já tem o sentido de iniciar lá atrás. Então, quando eu falo voltar para trás, ele se torna uma repetição da mesma ideia. Depois vem a onomatopeia. Na onomatopeia é quando há uma imitação de ruídos e sons. E um exemplo, ele bateu na porta. Toque, toque. Toque, toque é a imitação do som que fez ao bater na porta. Como o telefone, como tem nas tirinhas lá, né? O telefone, por exemplo, trim, trim, parece do telefone. Depois, prosopopeia. Prosopopeia é quando coisas ou animais, eles agem como se fossem pessoas. Então, eles têm ações que são de pessoas. A lua ilumina as casas. Na verdade, o iluminar, a lua não tem esse poder de iluminar nada. Então, aqui na frase, ela assume essa função, mas não é dela própria. O eufemismo eu uso para suavizar algo desagradável, né? Para não fazer com que aquilo ali fique tão chato, fique tão feio. Então, o senhor da limpeza passou por aqui. Né? Então, o senhor da limpeza é o mesmo que faxineiro. É como quando eu vou dizer, né? Por exemplo, alguém morreu, né? Tu não vai chegar assim, ó. Teu pai morreu? Não, tu vai dizer assim, ó. Teu pai faleceu. Então, falecer, tu usa para não ficar tão impactante como morrer. Mas a função é a mesma. Só que fica mais suave a explicação, a pergunta, quando se usa falecer. A ironia. A ironia é quando eu quero dizer o contrário daquilo que eu estou falando ali. Então, que lápis bom esse da escola, né? Isso numa situação em que o lápis já quebrou a ponta várias vezes, por exemplo. Então, eu estou sendo irônica e relativa a esse lápis. Depois, metáfora. A metáfora, ela como se fosse uma comparação, só que não tem o como. Mas se eu colocar o como ali na frase, mentalmente, dá certo. Então, ele é um jasmim. Ele é como um jasmim. Então, se eu coloco o como ali, a frase continua com sentido. Isso é uma metáfora. Eu tô comparando, né, o ele e o jasmim, mas sem o como, né? Mas para vocês descobrirem quando que é metáfora, tenta colocar o como. Se der certo na frase, é metáfora. Bom, a metonímia é quando eu utilizo, para mim ela é uma das mais difíceis, é quando eu utilizo uma palavra no lugar de outra que tem um sentido mais amplo. Então, essa palavra que eu vou utilizar, ela tem um sentido amplo. E aí, aqui no exemplo, tomou leite pela manhã.
aqui tá escrito tomou leite, não diz que quantidade de leite era, não diz a marca do leite que era. Então, é um sentido macro, é um sentido amplo para a palavra leite. Era isso, gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda mensagem.